canal Outra Liga. Tenho o prazer de receber Adriel, mais um entrevistado da Áustria, mais um do Áustria Lustenau, que acho que é o time que mais brasileiro já teve na história da Áustria. Posso estar enganado, mas imagino que seja, né, Adriel? Seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite aí, uma honra estar podendo falar com vocês do canal. Realmente, mais um brasileiro aqui no Áustria Lustenau, né? Já teve bastante brasileiro aqui com passagens boas, e eu, graças a Deus, sou mais um que está podendo contribuir aí, cara, com a equipe. Sim, porque eu falo no canal de alguns caminhos estratégicos que a Áustria é um desses lugares que acho que dá para ir da segunda para a primeira, mas não é todo clube que tem a Uhum. condição, que tem a ambição e realmente a condição de chegar. E nem todo que sabe trabalhar brasileiro. Agora, o clube que você chegou, eu acho o clube perfeito há décadas, assim, fazendo isso. Quando você chegou aí, já tinha noção? Então, o planejamento aqui do clube sempre foi almejar a Bundesliga, né? E graças a Deus, a gente sempre, quando chega aqui, o pensamento é de sempre fazer o melhor da equipe. E a gente ficou feliz conseguindo o objetivo, né, de conquistar o título e subir a Bundesliga. E o planejamento do time está sempre sendo esse: continuar jogando o máximo que puder para alcançar os objetivos, como o título da segunda divisão para a primeira, e o da primeira, mesmo sendo difícil, a gente sempre está almejando conquistar, né? Sim, é que tem um time aí, Red Bull, aí que é um negócio meio louco, não deixa ninguém ganhar. Há Sim. décadas já, acho que nem sei quantos títulos Uhum. seguiram, 11? Nem lembro agora quantos são seguidos. Tá no 11º disputando o 12º agora, tá uma briga Pô, boa entre é eles. um Bayern de Munique na Sim, Áustria, sim. e mas é um lugar muito interessante para jogar e você conseguiu fazer esse caminho que faz tempo que eu não falo. Mas tem muita entrevista de gente que passou, fez esse caminho e, cara, abriu muito mercado pelo mundo até, né? Uhum. E conquistando título, né? Agora, como é que tá sendo essa temporada? Porque acho que todo time que sobe fica aquela incógnita, né? Sim, sim. É, igual você falou, né? Que o principal time aqui da Áustria é o Red Bull Salzburgo, né? Que sempre tá ali ganhando os títulos, quando não ganha é vice. E agora mesmo tá tendo uma briga boa entre ele e o Sturm Graz. A diferença, se eu não me engano, hoje é de 2 pontos. E sobre a sua pergunta, para mim tá sendo muito gratificante, né? Igual eu falei para você, tá jogando a Bundesliga aqui hoje, que é um campeonato que você está sendo muito visado. Aqui está perto da Alemanha, aqui está sendo perto da Suíça. Querendo ou não, também a Suíça é um país que é pouco falado, mas o futebol é muito intenso. Então, Bem você parecido no fazendo. daí, né? Sai muito gol, é correndo Sim, pra caramba. sim. Você fazendo bons números, tendo a sequência boa, está sendo bem visto, né? Então, aqui é um futebol bem, bem interessante. Sim, é legal. Quem gosta de acompanhar na internet, dá para ver bastante jogo. Já vi Uhum. bastante jogo da segunda e da primeira. Acho bem parecido. Você acha também um nível meio parecido dos jogos, assim? Tipo, Antigamente eu comparava que era bem parecido, mas depois que você vai jogando alguns jogos da primeira da Bundesliga, você vai vendo que tem uma pequena diferença, porque a primeira liga tem uma competição que tem mais duelo, que é mais intenso, velocidade do jogo. Às vezes, querendo ou não, que a segunda liga tem aquele time, tem aquele pause, então é mais tranquilo, né? o que eu acho que para formar atleta é um negócio muito bom, porque, que nem eu falei, já falei com gente que passou e fala, aí tem um pouquinho mais de paciência que outros países, mas taticamente forma da mesma forma, porque é muita ligação direta, é uma Sim. correria danada, todo mundo tem que se entregar absurdamente. Então é bem interessante. Teu time dessa vez já tá na fase final no bloco de baixo, certo? Que na Áustria divide entre Uhum. cima e de baixo, mas aparentemente tá seguro que vai ficar na primeira, né? A gente vai ter um jogo agora no final de semana, no sábado, né? Que vai praticamente definir nosso futuro. Se é o que a gente vai continuar mantendo na primeira divisão, ou se a gente, depois dessa partida, caso a gente perca, dependente também que aconteça, a gente vai depender só de nós para conquistar e continuar na Bundesliga, né? Mas a princípio, sim, a gente está com meio passo dado ali já. E também brigando, né, para daqui a pouco jogar uma Conferência League, né, uma Europa League, que esse é o nosso pensamento. O primeiro do grupo de baixo vai pro playoff, né? Para tentar uma vaga na Conference, né? Ou não? Ano passado foi, se não me engano. O primeiro, são igual você falou, separa em dois É, grupos, né? Quando sim. o chaveamento é completo, fica do primeiro até o sexto e do sétimo até o 12º. E no caso a gente ficou em sétimo do nosso grupo e agora estamos em primeiro desse chaveamento.
e a gente joga contra o quarto do primeiro grupo, e depois a gente joga contra o time da Suíça, que também vai brigar para jogar a conferência. Pô, mas, ou seja, acho que é um dos pouquíssimos países que faz com que o grupo de baixo tenha ambição para alguma coisa, que é legal, né? Tem muito Sim, lugar que os sim. caras esquecem grupo de baixo e pô, não é o caso. Acho que ano passado teve Uhum. o Áustria Viena, né? Pegando, tentando lutar Sim, com a vaga. sim, Tipo, time tradicional pra caramba, torcida. sim, O que é bem legal. Como é que tem sido sua adaptação aí? Porque hoje você está de zagueiro, certo? sim. A minha adaptação agora, como você falou, está sendo de zagueiro, né? Mas a princípio, minha função mesmo, desde quando eu comecei minha carreira, foi de zagueiro. Só que de uns anos para cá, alguns treinadores falaram que eu tinha uma boa saída de bola, eu tinha uma boa leitura de jogo, então começou a colocar eu mais um pouquinho para frente ali como volante. Então, hoje, a princípio, eu consigo sair bem nas duas posições, também ali às vezes como um falso meia, mas está sendo bem interessante para mim, sim. Aí é muito mais valorizado, então, né? Você ter essa flexibilidade, essa versatilidade, acho que é o melhor termo. Uhum, Putz, porque normalmente quando eu falo com o volante aí, o cara sofre demais, cara. O brasileiro, uhum, que normalmente o primeiro volante é aquele cara que vai para cadenciar e é o cara que arma a jogada, já sai montando. sim. Você tendo essa capacidade faz uma diferença muito grande. E o que faz também é provar que o quanto tá dando certo essa segunda temporada aí, né? Segunda temporada. Então, com certeza, convite aberto, já falo antes o que eu falo para o final das entrevistas. Convite aberto para a gente fazer outros papos que normalmente quem fica mais de um ano, faz o caminho certo e consegue o acesso, cara, o caminho é muito legal na Uhum. carreira. Carreira toda que começou aqui do lado, a gente falava fora do ar, né? Comecei a criar do É, Paek, todo mundo falava que era uma estrutura muito boa e só surgia cara bom, né, cara? Você é de São sim. Paulo mesmo ou não? Sou de São Paulo, na região de Interlagos, Zona Sul aqui, estamos falando. Zona Então, Sul. como é que foi chegar no Paek? Realmente, Fica bastante tempo, né, cara? sim. Então, a minha carreira, quando eu comecei, acho que todos os jogadores começam no salão, né, futsal. Eu comecei a jogar futsal com meus 4 anos de idade. Quando foi com meus 7 anos de idade, eu meio que comecei a ir pro campo, só que eu tava aquela dúvida na cabeça. Eu vou escolher o campo ou o futsal? Meu Com pai quantos falando anos? assim, filho, eu comecei com 4, quando foi com 7, Quatro? começou Caramba. 4 anos, minha primeira escolinha. E com 7 anos apareceu a oportunidade de começar a jogar sub-7, sub-9 no campo, né? E meu pai falou assim, filho, você tem que ver, vai ter uma hora que você vai começar a ter que decidir se você vai ter o futuro do salão ou o futuro do campo. E eu comecei a ver que os jogadores se destacam mais em campo e eu comecei a gostar mais de campo, então eu falei assim, vou jogar no campo. E comecei a jogar os campeonatos de escolinha, sub-11, sub-13, até que eu fui jogar um amigo do meu pai me chamou para fazer um campeonato para ele, a Copa Danone, que antigamente tinha em São Paulo, é a Copa Danone, e tinha o pessoal do PAEC olhando. E o pessoal do PAEC gostou, se interessou por mim e fez um convite para mim. E eu não pensei duas vezes, falei assim, não, com certeza eu vou. E chegando lá, pô, fiquei muito surpreso pela estrutura que o clube tem, por não ser um clube de muito nome na época, mas sobre estrutura de campo, estrutura de academia, tinha nutricionista, dentista, curso de inglês, todo o apoio que você precisa, realmente ele tinha. Era um baita time. Não, pode falar puta mesmo, que aqui é gravado, a gente é É, de São Paulo. Puta é advérbio de intensidade para quem é de São sim. Paulo. E de fato é uma puta estrutura. Só que Uhum. juntou, né? Foi para Osasco, você foi para o Grêmio Osasco também, no fim das contas, né? Então, aí teve essa. Até hoje também eu não sei como aconteceu, mas teve essa juntão, né? De Paek e Osasco. Até o seu Mário, que é o dono do Brasil, comprou essa função do Paek na época. Seu Mário Ponte Preta, que E nem eu, né? Você chega lá, sim. tem símbolo da Ponte, tudo. Então, o Seu Mário acabou comprando essa função do Paek. E quando os jogadores tinham. Eu assinei meu contrato de formação com o Paek e tinha validade, acho que de mais 7, 8 meses. E os que tinham contrato longo, acima de 5 meses, tinham que ir para Osasco, no caso, no Osasco Audax. E eu fui também e falei assim, tô com meu contrato aqui, vamos ver o que vai ser, né? E chegando lá também, foi uma puta estrutura também, sabe? Por ser, igual eu falei para você, às vezes um time pequeno com pouco nome, é um time que às vezes tem bastante estrutura, tem total apoio, então para mim fiquei bem surpresa chegando ao Audax.
você Isso viveu os com. bons anos dos dois clubes, que no fim eram um só, mas Sim, que hoje, sim. infelizmente, o Grêmio Osasco, não sei como é que tá a situação do seu Mário, tudo de futebol, não tá no Uhum, mesmo momento, não né? tá. O Paek acho que tá largado aqui o terreno, nem sei como é que tá. Uhum, Uma pena, que é realmente uma belíssima sim, estrutura, numa área que hoje em dia é muito caro, né? É muito, muito sim. caro em São Paulo, super nobre. E você ficou até o profissional, quando você fala daquele negócio de futsal, de decidir, normalmente eu ouço os caras falando com 13, 14 anos. Você já sabia desde que nasceu, então que ia ser jogador, né? Porque com 4 anos jogando, cara, tipo, Eu tenho meu filho aqui comigo, minha esposa também, né? E com meu filho eu sempre, tipo assim, brinco. Eu falo assim, ah, filho, vamos brincar de carrinho. E ele não gosta, para ele sempre é bola, bola, porque ele sabe que o pai joga, então no pensamento dele ele vai falar assim, eu também quero ser jogador. Mas, igual foi para você, com 7 anos eu tive que tomar a minha decisão. Ou vai ser futsal ou vai ser campo. E eu, com 7 anos, cara, falei assim, não, eu quero campo. é muito cedo, cara, mas parece que Sim, deu certo, né? Acho que... sim, graças a Deus, né? Aí, falando sobre minha carreira, eu comecei com 4 anos, aí foi passando o tempo. Com 15 anos, eu já estava jogando sub-15 do Paulista, né? Pelo Osasco Audax. E o treinador Max Sandro, que hoje estava, se eu não me engano, no São José tudo mais, ele também trabalhou na época do PAEC comigo e depois trabalhou em diversos times e voltou para o Osasco Audax. Aí a gente foi, encontrei com ele. E ele assumiu na época o time do sub-20 que ia jogar a Copa Paulista, a Copinha, na época dos 9-4. E ele foi e me chamou pro time. E eu, caraca, com 15, 16, com 15 anos jogar uma copinha, né? Só estar no grupo para mim vai ser importante. E aconteceu que ele me colocou como titular e eu não entendi nada, né? Falei assim, caraca e tal. E eu acabei jogando a copinha de 9-4 como titular. Aí depois disso, tipo, apareceu diversos times, diversos empresários, e eu falei assim, caramba, será que já é o momento da minha carreira? Mas não, isso talvez é um pouco de ilusão para quem está começando É, agora. é que você começou cedo e aparece num clube que Sim, já tinha uma reputação legal de formar bem, tinha uma uhum, estrutura e com essa idade, realmente, não uhum, tem como não se iludir, cara. Acho que, né? sim. Aí acabou que eu fiquei meio que nessa decisão, né? Porque o pessoal montou para mim um contrato bem nos Ascaldax, né? E eu falei assim, ah, eu também eu tenho que ser grato porque tá fazendo por mim. Então, minha primeira opção foi, ok, não, vou assinar aqui um contrato, daqui a pouco eu posso fazer, sair de empréstimo, alguma coisa. Acabou que o seu Mário, dono do time, não quis fazer o empréstimo sobre mim, e eu falei, tudo bem, então vou continuar aqui de boa. Aí comecei a jogar pelo sub-20, eu com 15 anos, joguei depois a copinha de 9,5 como titular, a de 9,6 e a de. Desde quando eu joguei a copinha de 9,4, o pessoal do Internacional e do Curitiba queria me comprar. E acabou que não deu certo porque o clube não queria vender. Aí quando foi em 2016, se eu não estou enganado, 17, o Inter fez uma proposta para o time. E eu acabei indo de empréstimo para o Inter, com direito à compra. Aí o pessoal queria me comprar de todo qualquer jeito e o pessoal do Audax não liberava. Aí o pessoal falou Acho que foi assim, a ó, mesma época sinto. que seguraram o Tietchan um tempo também, não foi Sim, nessa época? sim. É. Aí o pessoal falou assim, ó, infelizmente a gente quer você, só que o clube não ajuda, então você vai ter que voltar pro seu clube. Eu falei, tudo bem. Aí, essa época, eu joguei a copinha de 9,4, 9,5, 9,6. E era meu último ano como 9,7, jogar minha copinha. E eu acabei pegando cachumba na minha copinha, no meu ano. Aí Pô, eu você falei também teve assim, cachumba adulto, cara? É fogo, né, cara? Pô, eu você fica tive. imaginando como é que eu peguei cachumba, cara. E eu falei assim, tantos momentos para ter cachumba, né? Eu vou ter logo agora, na época de copinha. Então, aí depois disso, tipo assim, eu comecei a pegar um pouco de ranço do clube, né? Porque eu tive diversas propostas boas, que não só eu, mas como o clube também ia sair feliz, né? E eu falei assim, ah, não tá dando certo, então vou, tipo assim, vou chegar no diretor, no presidente e falar assim, ou vocês me liberam, ou não conta mais comigo, porque eu tô ficando insatisfeito, né? É, Aí e acabou que, nada vai chegando uma idade que putz, é sim, perigosa. No Brasil, no resto do mundo você vê que não é sim, tanto, mas no Brasil é, né? uhum. E no Brasil, querendo ou não, você vê diversos jogadores que têm puta talento, que às vezes por alguma coisinha larga aí desiste, então É, aos eu falei, eu não, 18, 19, 20 acabou. O cara sim, eu falei assim, eu não quero isso, então ou eu resolvo minha vida agora, ou não sei o que vai acontecer futuramente, né? Mas
o presidente falou assim: a gente quer renovar com você. Eu falei assim: não, aqui eu não renovo mais. Aí acabou que ficou por isso, entendeu? No E você saiu Audax. na hora que realmente começou a ter a queda do Grêmio Osasco, né, cara? Sim, A sim. partir de lá para frente, né? Não sei o porquê, mas Então, começou de fato, né? o Audax é um baita time que tem muito dinheiro. O seu Mauro tá, investe muito, só que parte de diretoria não é aquele pessoal que entende de futebol, que faz aquela junção. Então acaba que, tipo assim, é um clube que tem dinheiro, mas não tem pensamento de profissional. Uma pena, né? Principalmente, Então, pô, tem estrutura, tudo tem um cara que banca, sim, acaba tendo uma lesão tem rápida, tudo, não. né? Porque muitas vezes você vê, tipo assim, um time que não tem muito nome, que não tem a estrutura que o Audax tem, o dinheiro que o Audax tem. E o Audax, por ser um time pequeno, tem realmente muito dinheiro, uma baita estrutura. Se você for ver hoje, querendo ou não, deu uma bela caída, porque eu acho que agora largaram de mão. Mas Uma pena que tinha um antigamente, estádio de treinamento, né? Nem um campo, um estádio de sim, treinamento, um estádio sim, para jogar, tinha, né? Pô, tinha. Uhum. Então aí ficou. Hoje em dia eles estão lá jogando a Bzinha, a última divisão do foi cair pra Campeonato Bezinha, Paulista, né? né? E eu até tenho alguns amigos que desde a época que eu estava no Audax, na época que eu estava, até hoje tá jogando, né? E eu converso, e tipo assim, igual eu falei pra você, é um time que paga em dia, paga tudo certinho, tem Então, estrutura, só que não tem o pensamento, sabe? uma pena, né, cara? Uma pena, porque realmente, Uhum, pô, pra região era legal, pra ter sim, uma alternativa, uhum, mas acabou acontecendo o que aconteceu, então você sai, porque eu vejo, uhum. pelo menos no site, um histórico gigantesco, mas de profissional você não joga lá, né? Sim, de profissional eu tive mais no Audax, se eu não me engano, eu tive 2 ou 3 jogos. E quando eu tava para resolver minha situação, apareceu uma opção do Japão para mim, né? E faltava 6 meses para acabar o meu contrato com o Audax e o clube queria no momento. O Japão queria que eu fosse naquele momento. E até eu cheguei no presidente, falei assim, ó, eu tô com uma situação disso, disso, disso. Eu quero que vocês me liberem. E ele falou assim, não, a gente não pode liberar. Eu falei assim, ou vocês vão me liberar ou vocês vão me afastar, porque aqui eu não vou querer jogar mais, porque já aceitei Tanto muitas tempo coisas. esperou, tanto tempo, tanto, assim. Já aceitei muitas coisas, já esperei por tanto tempo por uma oportunidade como essa, talvez eu não tenha amanhã. Então, aí ele falou assim: ah, então vamos fazer o seguinte, vamos conversar direitinho, uma porcentagem, você vai. E eu acabei indo pro Japão. Na época, o Grêmio Osasco já tava na 2, né? Tava na 2. Já tinha caído, pô, tinha sido vice, começou a cair, começou a Sim, cair, começou a cair, começou a cair. sim. Coisa louca, né? Então, eu Com até. quantos anos você foi no Gainari Totori? Porque você foi jovem, né? Eu fui com 18 anos. É muito raro ter brasileiro tão cedo no futebol Sim, japonês, né? sim. Como é que Não, foi pra lá numa desculpa. região diferente, né? Desculpa, eu fui com 20 anos, desculpa, com 20 Não, anos. mas mesmo assim é bem raro, é bem Sim. raro. É muito raro você ver um cara abaixo de 23, assim, brasileiro indo pra lá, Uhum. né, pro Japão. Pra mim foi uma experiência que, tipo assim, eu falava assim, ah, daqui a pouco eu vou arrumar outro time por aqui, pelo Brasil, ou talvez um país muito bem próximo, né? E quando o meu empresário falou assim, ó, eu tô com proposta pro Japão, eu fiquei, caraca, Japão, totalmente outro lado do mundo, eu meio que sozinho, o que eu vou fazer? Ele falou assim, não, a gente primeiro vai se acertar um clube para você ir, e de resto, Deus, se você trabalhar, Deus vai te abençoar e vai dar certo. Falei, tudo bem. E lá eu fui para jogar a terceira divisão do Japão, só que também é um baita campeonato. É um campeonato que você Sim. fala assim: caramba, terceira divisão do Japão, será que vai dar certo? Não. É um Taticamente os caras são chatos, o campeonato. negócio é. Sim, eu falo, eu tenho um amigo aqui brasileiro que tá no mesmo time que eu, e eu falo até hoje, né? Eu falo assim: a Europa é bom, tem jogadores bons, mas jogadores, tipo assim, com mais vontade de trabalhar, igual japonês, eu nunca vi. Que não é rapaz, tá sempre no Não é lugar certo, na rapaz, hora tá sempre certa. É que ele não tem a correndo. criatividade de fazer o negócio riscado Sim, brasileiro, mas sim, tá, sim. não erra, né, cara? É um negócio. Porque se o japonês tivesse a qualidade de drible, de essas coisas que um brasileiro tem, outros jogadores, o japonês seria o melhor futebol do mundo. Sim, todo mundo toma um susto quando chega e fala, pô, os caras não erram, cara. Então Sim. é. Mas é engraçado que você foi para um Japão que é diferente, né? Totori, eu nunca fui para o Japão. Olha que eu sou japonês Uhum. e tudo, né? Aham. Nunca fui para o Japão. Você é de São Paulo, sabe quanto japonês tem por aqui, né? Mas Aham. é, é um Japão diferente, né, cara? Começa pelo É horário, uma, né? é mais Totalmente prainha, diferente. né? Mais Aham.
Meu, eu falo, tipo, falei para minha família, para meus amigos, aqui a Europa é muito bom, só que o Japão, para mim, até hoje, os países que eu visitei, para mim é o país de primeira mão, de primeiro mundo, sobre educação, sobre limpeza, sobre tudo, sabe? E eu falei assim, caramba, será que é um país que vai ter preconceito pela minha cor, talvez, porque é um país mais ou menos E somente de você foi para pessoas Totoro que brancas? tem gente mais morena também, né, cara? Sim, entendeu? E eu falei assim, seja o que Deus quiser, eu vou fazer minha parte. Igual eu falei para você, cheguei, o pessoal super atencioso, dava atenção, e eu falei assim, caracas, que tô no Japão, tipo, até a ficha cair, passou uns 10 dias. Aí eu falei assim, agora a ficha caiu, agora eu tô no Japão de verdade. Totoro que é a terra da família dos meus pais até. Então é Em raro, porque é Totori? um lugar pequeno para o Japão, né? É um lugar Sim, tranquilo, né? Então, sim. mas, cara, uma coisa que eu vejo, eu falo com muito cara no Japão, J1, J2, J3, eu falo com Uhum. JFL, outras divisões abaixo. A J3, hoje eu acho que tá mudando um pouquinho, mas tinha uma época que ainda era bem difícil subir para J2 para J1, né, cara? Não sei se você teve Sim. essa impressão. Uhum. Para o jogador ser visto assim, cara. Não... Antigamente tinha mais visibilidade, né? Porque hoje também, tipo assim, eu não tenho muito contato com muitos jogadores lá. Às vezes eu falo assim pelo Ah, Instagram. na época que você jogou, tinha muito time sub-23, né? Na J3, né? Tinha. Ah, então era um pouco É, diferente ainda. É que teve sim. depois que saíram esses times e subiram da quarta, e não ter Uhum. rebaixamento, ficou um negócio meio parado, assim, sabe? Uhum. Hoje eu vejo que, como tá com mais clube, tá mais competitivo, melhorou um pouco, mas não sei. Foi. Como é que foi tua saída do Japão? Se tinha consciência que ia voltar pro Brasil de qualquer forma? Ou... A minha saída do Japão, o motivo total foi por causa do Covid, né? Porque Ai, caramba. eu saí do Japão praticamente como férias, tudo certo para renovar quando voltasse, e acabou entrando no Nossa, Covid. que E bizarro, tava na cara. Faz época, tempo que eu não ouço tava, essa, faz tempo. então, tava na época porque, tipo assim, não podia voltar brasileiro, só tava voltando o pessoal que tava no Japão. E eu falei assim, daqui a pouco, no máximo, daqui 20 dias, no máximo um mês. E Todo foi mundo, passando três o tempo, semanas, 3 anos nem entendeu? impacta. Foi passando o tempo e eu tava com a minha esposa tava grávida, né? E eu falei assim, eu não posso ficar esse tempo todo parado esperando, então eu vou ter que começar a ver outras coisas. Caramba, cara. Uhum. Ganhar então todo que nunca subiu, né, cara? Se bobear você do lado, teria Nunca. subido, né, cara? Sempre bateu na trave, Então, sempre bateu na trave. e no ano que eu fui, a gente ficou em sexto, porque a gente perdeu 7 pontos por uma documentação errada. A gente tava meio que brigando ali, sabe? Nas primeiras Então, rodadas tá finais, a gente tava sempre, brigando e acabou que aconteceu que a gente perdeu os pontos por causa de uma documentação que foi errada. tem ele, tem o Nagano parceiro que nunca sobe, tem o Teige Vajaro, o Uhum, Miyazaki também nunca sobe, e tá lá batendo, sim, batendo, batendo e não sobe. E quando sobe, esses times eles vão bem na segunda, porque são muito bons. Tipo, vão, subiu o Iwaki, sim, agora tá indo super bem. aham, E por isso que você acaba voltando pro Brasil. E, cara, normalmente eu vejo que quem volta pro Brasil é um choque, né, cara? Porque às vezes, sim, por mais que você fique pouco tempo fora, uhum, parece que você é um cara desconhecido, né? Não sei se você teve essa sensação. sim, sim. Realmente, igual você falou, você pode jogar 8 anos no Brasil, você vai pra fora, para depois você voltar e falar assim, mas, tipo, quem é você? É, Meio que mas um pouco esquece a sua hoje com história, estatística, sabe? com vídeo, com tudo, mas Sim, hoje, querendo ou não, um pouco esquece a sua história. E quando eu voltei, eu falei assim: agora eu vou trabalhar novamente para daqui a pouco ter que talvez voltar. Também, se não voltar, ter outra possibilidade de alguma coisa melhor, né? E acabou que aconteceu que eu fui pro Corinthians Sub-23, né? Eu acabei entrando no Corinthians e eu fiquei 7 meses no Corinthians e depois eu fui pro Paysandu. E depois do Paysandu fui campeão paraense e acabei vindo para cá. cara, Paysandu é um negócio louco, né? Paysandu e Remo é uma panela de pressão absurda, né, cara? Sim, Ou dá muito certo sendo campeão ganhando repá, ou a coisa frita e é sim, meio louco, né? Se a gente que vive mais em São Paulo, talvez não tenha ideia, aham, mas quando eu tenho conhecidos, toda hora tensão, né? Paysandu perdeu sim.
treinador caiu logo de cara. É um negócio. Ela é bem complicada a questão, tipo assim, igual você falou, né? A gente que é de São Paulo, às vezes você não para pensar o que é um repá. E por mim era igual um clássico normal, talvez igual um Corinthians de São Paulo, mas não, quem vive lá e tem a sensação de vivenciar um repá, vê como que a coisa é bem diferente. É talvez você perder o jogo, você ter que ficar tipo uma semana sem poder sair na rua, os pessoal te vê, os pessoal te cobra, para, entendeu? Então, É o bem. Repá é um Grêmio Inter, né, cara? É um negócio, é um Sim, Grenal, sim. assim, que Uhum. o Remo tá vendo super bem. Perdeu na Copa Verde pro Paysandu, travou o time, cara. É um negócio maluco. Sim. Uhum. Aí o Paysandu perde uma semifinal aqui, o treinador cai na hora. Realidade que hoje você não Uhum. tem aí, né, cara? Claro que não é fácil adaptar por aí, tudo, mas Uhum. acho que acaba sendo mais meritocrático, né? Eu vejo todo mundo que quando consegue pegar um clube legal na Europa, ou nem só na Europa, outros lugares, acaba sendo que nem você, pô. Pega bastante jogo, pega número bom. Era o que você imaginava, né? Quando você conseguiu sair do Brasil de novo, né? Igual você falou, né? Hoje no Brasil, a culpa que a torcida coloca é o treinador. Sempre o treinador é culpado. Mas se você for ver, eu como atleta, muitas das vezes, eu vejo que não é o treinador que está errado. É um jogador que, tipo assim, faz corpo mole, tá querendo derrubar o treinador. Então a cobrança sempre é em cima pro treinador. E aqui, desses 2 anos que eu tô aqui, você. Eu vejo pelo treinador, tipo assim, o treinador pode perder talvez 5, 6 jogos, não tem uma cobrança igual tem no Brasil. Aqui não Talvez dura para eles 5, 6 jogos, cara. não dura. Aqui talvez para eles sejam umas coisas normais, sabe? Às vezes o treinador fica ali balanceando para cair ou não, fica uma temporada e consegue continuar no clube, sabe? Aí os caras. É que talvez acho que até com uma tática é um negócio mais clara. Não sei. É que é muito de Brasil, né? Quando você. Sim. Eu vejo outros lugares, não tem tanto e que acaba conseguindo trabalhar calendário, sei lá, no Brasil. Você estando Uhum. no Paysandu, talvez você não saiba onde vai estar no semestre seguinte. Sim. Eu tô com um canal agora só falando de futebol brasileiro, eu sempre falava, você não sabe o segundo semestre. Na verdade, para muitos caras, não Uhum. sabe a metade do primeiro semestre, né? Que às vezes o time eliminado no Sim. estadual já mudou tudo. Uhum. Então, a realidade hoje, acho que é uma realidade que muita gente almeja, né, cara? Porque tá numa vitrine boa, geograficamente você falou, Uhum. tem gente muito de olho. Se você Sim. pegar as outras entrevistas do canal, tem gente que foi para a Alemanha, tem gente que foi para a Suíça, tem gente que foi para o Japão. Tem... Qual que tem sido a perspectiva para ti agora? Tudo bem que ainda é o segundo ano, ainda tem o trabalho Uhum. de buscar essa vaga aí numa conference, mas como é que tem sido para ti depois de 1 ano e meio, 2 anos aí já de alça? É, o que você acabou de comentar é uma coisa que muitos jogadores escutam, né? Talvez você vai ter 1 ano de contrato, uma temporada, mas entre si uma temporada pode ser que dura 2, 3 meses. Então, você não fazer sua parte, você não trabalhar, as coisas não acontecem. E quando eu fui para o Paysandu, eu fui com contrato de 4 meses para jogar o Campeonato Paraense. E quando eu fui campeão, o pessoal falou assim: a gente quer meio que renovar com você. Eu falei: não, tudo bem, só que apareceu a oportunidade de vir aqui para a Áustria. E eu falei assim: Europa para mim talvez vai ser melhor. E, tipo assim, depois que eu vim para cá, eu fiquei muito feliz porque eu falei assim: bom, eu trabalhei tanto para conseguir alcançar esse objetivo de estar na Europa, de estar num país visado. É igual eu comentei com você. Aqui a gente joga as partidas finais de semana. Sempre tem times vizinhos acompanhando, conto como com a Áustria, na Alemanha, na Suíça, na Croácia. Então é um país bem visado, sabe? Quando eu tive a oportunidade de vir para cá, igual eu falei para você, eu falei assim, não, eu vou fazer meu máximo e graças a Deus hoje eu tô aqui 2 temporadas com o pensamento de sempre continuar aqui na Europa, sabe? Então, para mim tá sendo bem legal. Porque eu já ouvi história de gente que nem tinha histórico de base nem nada. Não, você tem um histórico Uhum. gigante, uma Sim. experiência boa, então nada ajuda até para ter mais confiança em conseguir entregar. Uhum. Mas mais também para quem te levou, cara, porque é um clube que gosta de brasileiro, mas, claro, tem que ser o cara certo, porque não são tantas vagas Sim. assim, né? Então, Uhum. você teve que mudar muito sua forma de jogar, por exemplo, chegando aí? Eu confesso que um pouco sim, viu? Porque eu sou aquele meio que jogador que gosta de ter mais contato, mais agressivo, né?
E aqui é um país que tem bastante contato, só que é um contato diferente do Brasil. Hoje, que se você usa aqui, você hoje pode usar muito corpo. Talvez no Brasil, o tanto de corpo que você usa aqui, no Brasil seja falta. No Brasil, Então, você só faz assim, cara. sim, entendeu? Aqui não tem essa de você encostar no cara, seja falta, não. Aqui é muito contato. Então, para mim, eu tive que mudar muito o meu futebol, sabe? Mesmo minha qualidade sendo de força, essas coisas, mesmo assim tem que mudar. Mas realmente adapta muito para o futebol dos outros países vizinhos que acabam ainda tendo mais visibilidade e mais orçamento, né? Acho que. Sim, sim. Imagino que a ideia do teu próprio clube. Imagina, se do Red Bull Salzburg é vender atleta, seja para a própria filial alemã ou para outros Uhum. clubes, acho que no teu time também, né, cara? Sim, sim. É, do campeonato que a gente teve, que a gente subiu a Bundesliga, teve, se eu não me engano, 7, 8 jogadores que saíram, sabe? Alguns voltaram de empréstimo para os seus times, mas alguns foram para. Igual, teve um atacante aqui que foi para um rival nosso, o Austravin. Ele fez uma baita temporada, foi artilheiro e acabou sendo comprado por lá, sabe? E o pensamento do nosso time é esse, fazer o mercado, né? Igual a gente classificando aqui, eu creio que vai ter bastante pessoal interessado em nós, né, nos jogadores. Talvez, ó, nem precisa classificar, mas realmente classificar é outra coisa, cara. Que você vai disputar um outro Sim, torneio, pô, todo mundo quer pegar algum torneio europeu, né? sim, Agora, engraçado, né? Eu não sabia que tinha perdido tanto jogador e mesmo assim, pô, conseguiu entregar, porque é meio comum um time que sobe também cai, né? Não é o caso do teu time, sim. aparentemente, né? Uhum. É o É mesmo treinador da sobre temporada passada, ou não? o mesmo treino da Pô, temporada bom passada. trabalho, bom Sim. trabalho. É, então, igual eu falei pra você, aqui tem outro brasileiro, tinha 2 brasileiros no meu time, né? Um acabou saindo e ficou aí mais um. Que até esse jogador que tá comigo aqui, o brasileiro, jogou comigo no PAEK. E jogou comigo depois de 10 anos, a gente tá voltando a jogar junto, né? Ah, foi Então, coincidência desses. foi coincidência, tipo assim, Nossa, que bom. o mesmo empresário que trouxe ele pra cá me trouxe. Então, tipo assim, a gente fala com os austríacos aqui, né? Eles perguntam: ah, mas vocês se conhecem há um bom tempo e tal. A gente fala: ah, a gente se conhece há 12, 13 anos. Eles, como assim? Aí Olha o eu, tamanho tipo do assim, Brasil, né? Tipo. entendeu? Aí eu falo assim: a gente sempre, tipo assim, teve uma boa convivência, né? Eu e ele. E a gente jogou junto na época do PAEC, depois foi para o Audax, Osasco junto. E ele acabou vindo para cá antes. E a gente sempre fala assim, né? Falou assim, antes, teve bastante mudança no time, a gente acabou de ser campeão. A gente, tipo assim, vai ter o gostinho de jogar a Bundesliga e cair, né? Pelo time que a gente tem agora no momento. Só que a gente sempre fala, a gente tem que fazer o nosso, independente de a gente vai classificar ou não, a gente tem que fazer a nossa parte. E a gente se uniu com os austríacos, né? E falou assim: não, a gente tá aqui, a gente vai até o final junto. E acabou que deu certo, né? A gente, graças a Deus, estamos bem no campeonato aí, com chance de jogar a Europa League e vamos para cima. Agora é engraçado que eu falo, eu aqui falo abertamente, eu não tenho um time na Áustria, mas eu torço pro Áustria no Stenal, porque Uhum, tem pouco brasileiro na primeira divisão, às vezes tem um pouco mais na segunda, mas assim, ainda assim não é tanto. E, uhum. pô, o trabalho de vocês, o trabalho do teu clube mostra que dá certo investir em brasileiro, por mais que seja um futebol bem diferente do nosso, né, cara? Sim, sim. É, eu vou pedir desculpa que tem um sino tocando aqui, que é perto da minha casa, né? No quarteirão do lado. Dá mais Aí dá para realismo pro escutar. negócio, pô. Então, mas é igual você falou, né? Todos os brasileiros que passou por aqui ou ajudou o clube classificar ou fez bons números e acabou saindo, né? Mas aqui é um país que, tipo assim, gosta muito de brasileiro, sabe? Até mesmo no meu time. Então, mas eu acho engraçado, sei lá, no Sturm Graz acho que não tem brasileiro. No Não, o Áustria B, que você falou, tem esse brasileiro que é o teu time, mas nenhum. não, Tem. no, Pô, no tem o meia Áustria também, né? Vinho, no Áustria Vinho tem um brasileiro que é zagueiro, Lucas Galvão. Tava tentando falar com ele, tava lesionado, né? É isso, É, isso, que sim, já mas é chegou, pouco. ele chegou a Aí jogar você. no Áustria Lustenau, aqui na Áustria, foi para o mundo árabe. Aí voltou e agora tá no Astra Vim. Daí você pega no Red Bull, tem um ou outro, mas não é muito. Você Uhum. pega no Lask de Linz, acho que não tem ninguém. Cara, Não tem. deveria ter mais brasileiro, cara. Sim, Realmente, sim, sim. o teu clube mostra historicamente que tem. Por que será que não tem tanto brasileiro? Eu sempre me pergunto, cara.
É, igual você comentou, no Salzburgo tem dois, né? Que até são amigos meus, o Bernardo e o Fernando, né? No Sturm Graz não tem ninguém. No Linz também não. E eu não sei o porquê, mas eu acho que muitos brasileiros pensam assim, mas futebol na Áustria, será que dá certo? Será que... Não, igual eu falei pra você, quando eu tive a oportunidade de vir pra cá, eu falei assim, não, eu vou. E agarrei com maior dedicação, né? E quando eu cheguei aqui, eu falei assim, caramba, aqui é um campeonato muito competitivo e tudo mais. Só que talvez, igual eu falei pra você, nem todo tem esse pensamento, tá na Áustria. Nossa, será que jogador. É, porque assim, para mim já é normal, porque eu vejo tanto histórico positivo. Que é Sim. engraçado, tem país tradicional que é muito difícil ter essa subida. Se o cara vai Uhum. para uma segunda da França, uma terceira, é muito difícil chegar. Na Espanha é quase Sim. impossível. Em Sim. Portugal também, porque tem muito brasileiro. Na Uhum. Alemanha também, você quase não vê. E a Áustria é esse caminho, cara. Para mim, desses países mais Sim. conhecidos do leste da Europa Ocidental, não tem nenhum que tem Uhum. uma estrutura tão boa que costuma subir tanto, cara. Isso eu acho muito curioso porque não tem tanto brasileiro. Talvez as pessoas não, talvez as pessoas aqui não saibam, né? Acho que é mais isso até, né? Sim, também tem isso também. E é igual eu falei para você, aqui a Áustria é uma porta para a Alemanha, uma porta, igual eu falei para você, a Suíça não é um país muito falado, mas é um país que você vai olhar os jogos, é parecido talvez com a Alemanha, são bem competitivos, sabe? Sim, a primeira divisão é muito boa. A segunda eu já acho mais ou menos, assim, mas É, mais ou menos, mas mesmo assim, alguns times da segunda também, que são aqueles que sempre sobem e caem. O Lausanne, que às vezes cai, o Vaduz, aham, mas realmente paga mais, custa de vida é mais caro, mas paga mais e sim, às vezes na Europa tem mais chance também, né? Então realmente é sim, um país interessante. uhum. É bem interessante, sim. Agora, ter o fone é bom também, cara, porque se não tocando, isola bem o áudio, hein, cara? Parabéns, você que é o fone da Apple, os daí eu tenho, não? É, É é, bom, esse é bom, hein? Esse é bom, mas pô, fala os caras é muito bom. dá uma Mas moral realmente, para cara, eles lá. sim, parabéns pros caras aqui, porque impressionante, cara. E Uhum. a ideia do canal também é essa. Acho que não só mostrar o sucesso de gente que nem você, e que, pô, o caminho que trilhou, Uhum. deu a volta ao mundo, voltou e foi para a Sim, Europa e tá indo super bem aí, mas para as pessoas saberem também que tem mercados muito interessantes que às vezes o pessoal não conhece e tá do lado de lugares muito bons, né? sim. Não que aí não seja bom, aí é muito bom, mas os Uhum. vizinhos são muito melhores, né? De dinheiro, de Sim. visibilidade ainda, né? Igual foi para você. No começo, quando você está no Brasil, você não para assistir um jogo do Campeonato Austríaco. Quem é brasileiro fala assim, jogo da Áustria, quem tá interessado no jogo da Áustria? Só que depois que você para pensar, que você tem uma oportunidade, o pensamento muda totalmente, sabe? E igual eu falei pra você, aqui, meu, graças a Deus, eu tô no time que me dá estrutura, é um país que eu sou respeitado, é um campeonato de puta potencial, entendeu? É um passo para a Alemanha, um passo para a Suíça, um passo para a Croácia, outro time, outro país da Europa. Ney, te conto um caso aqui. Eu falei com bastante cara na segunda divisão. Teve cara que caiu com o time para a terceira, mas ele foi tão bem que, pô, hoje tá na. Tem gente no Azerbaijão muito bem, pelo mundo todo, Sim, porque realmente dá a chance do cara jogar. E a sim, segunda divisão é nivelada, é equilibrada. Tem às vezes um uhum, time outro que cai um pouco mais, sim, sim, mas mesmo assim dá para jogar, dá para mostrar o valor, né? Então isso é muito sim, legal. sim, sim, realmente. Igual aqui eu falei para você, a segunda eu ficava olhando os jogos da primeira, quando meu time estava na segunda, e eu falava assim, praticamente igual, né? E tipo assim, eu falei, você tem uma pouca diferença, porque é um campeonato de mais contato, a primeira divisão é mais contato, é um jogo mais acelerado. E igual você falou, tem time que, tipo assim, o jogador cai e fala assim, caramba, eu caí, mas será que para onde que eu vou agora? Eu vou continuar aqui na terceira, eu vou para a quarta? Não, tem muitos jogadores que estavam aqui na quarta, tá jogando uma primeira talvez uma primeira de Portugal, uma segunda de Portugal, entendeu? É, porque É realmente um país taticamente é que, muito parecido tudo, tem mais sim, combate até, né? Então o cara se uhum, adapta bem. Isso que eu sim, gosto de mostrar, fico feliz que tua assessoria fez essa ponte pra gente fazer esse papo num momento bom. Eu vivo acompanhando aham, alguns clubes e falo, pô, quando tiver um momento legal, eu achei que, pô, ainda bem que você topou, porque o momento agora é bom. Quem sabe daqui uma semana fique melhor ainda, mas o momento agora é bom, né? sim, sim. Não, para mim, igual foi para você, quando ele comentou comigo, né, a empresa comentou, eu falei assim, não, para mim sem problema, para mim também vai ser uma honra, né? E se tiver outros convites para mim também, para mim, tô sempre disposto aí. Então me poupou o convite de novo, que com certeza
com a tua bagagem de futebol, você tem uma vida no futebol já, apesar de ser novo, porque, pô, já, Aham, né? Mas acho que tem sim, muito caminho realmente que conseguir fazer o caminho que você fez, poucos conseguiram e normalmente dá certo. sim, Então, sim. convite aberto para a gente falar, seja na Áustria ou outro lugar, viu, Adriel? Sim, para mim vai ser uma honra aí, igual eu falei para você, estou disposto. Depois até mesmo se quiser a gente fala pelo privado, passa meu contato para Sim, você, a gente manter um contato aí, né? E vai se falando. fechado. Então, bons últimos jogos aí na temporada. Que seja de muito sucesso aí para dar mais visibilidade para o teu time, para dar inveja nos outros, levar mais brasileiro, não só para falar no meu canal, mas para abrir mercado para a galera. Né? Sim, sim, eu agradeço aí pelo convite, pela torcida, né? Também, como você falou, foi um momento muito importante para eu estar jogando esses jogos finais, né? Conseguindo números, pela fase do time também, e igual contra o Alita. Não sei se você conhece o time aqui, o Alita, que é a maior rivalidade aqui da Áustria, é nós e Alita, né? E eu acabei sendo feliz fazendo um gol, que a gente ganhou o jogo de 1-0, eu fui muito feliz ali. E, cara, depois que você faz um gol num jogo normal, tudo bem. Mas depois que você faz um jogo no derby aqui, cara, você vira o rei. Ah, Então, aí tem. É porque normalmente o pessoal não pega no pé que nem no Brasil, mas tem esse lado positivo ainda, acima de tudo. sim, Então, sim, sim. É igual foi pra você. Aqui tem o derby, que é Alto Solucional contra a Alita. Meu, tipo, aqui chama Vorarlberg, né? Meio que a cidade de região. Vorarlberg. A região de Vorarlberg. Meu, aqui, tipo, pega fogo, sabe? Quando tem esse clássico. Tipo assim, vai ter o jogo, um exemplo, né? A gente entrou na Bundesliga em fevereiro. Quando foi anunciado os jogos contra o Austro Lucenal e Arita, em fevereiro, já praticamente acabou os ingressos para os jogos de maio. Pô, que da hora, cara. Sim, entendeu? Porque é uma rivalidade muito, muito, muito grande. E a gente está bem no campeonato. E eles estão brigando para não cair. Então, a gente joga contra eles, se eu não me engano, é dia 27 de maio. É o último jogo do ano contra eles, né? Na casa É, deles. vai pegar fogo esse jogo. Vai pegar fogo, entendeu? Vou acompanhar, porque pode vir coisa boa para você. Não tem brasileiro lá, né? Não, no Alita Não. não. Então eu posso livremente torcer para vocês aí. Obrigado, obrigado. E, pô, vai ser bem interessante, de repente, selando destino positivo para você, não que precisa ser ruim para o outro, mas pode ser muito bom para você, né? Sim, sim. Até mesmo eu fico brincando com meu amigo aqui, né? Falar assim, caramba, eu fiz um gol contra o Alita, que foi bom. A gente ganhou dentro da nossa casa. Imagina a gente ganhando dentro da casa deles, com chances deles ser rebaixado. Como que vai ser? Então, vai ser Vai bem andar nas ruas interessante. aí, todo mundo dando almoço de graça, Sim, abraçando você. sim. Vai ser... Então, na temporada, a gente vai ser, na temporada agora da Bundesliga, vai ser o quarto jogo contra eles. A gente ganhou os três já. Então, esse último agora tá todo mundo falando, meu, é esse jogo, é esse jogo, é esse jogo. E quando a gente ganhou o primeiro, parecia que era final do ano aqui, sabe? O pessoal emendou, tipo, de não trabalhar, ficou 2 dias fechadas as lojas, tudo aqui, Caramba, que sabe? legal, cara. Falei, caracas. Pô, você não tinha ideia, porque ninguém nunca. Dos papos que eu falei de Áustria, acho que ninguém relatou de clássicos assim, então não. Uhum, Pô, isso é legal, né, cara? Isso é legal. Porque viver um sim, repato, viver um negócio saudável, pô, legal pra caramba, sim, né? sim. Aqui, igual eu falei pra você, a diferença do reparo é que você, se você perder, você não pode sair na rua. Aqui, se você perder, o pessoal fala assim, não, tudo bem, tem um próximo, tem uma cobrança, mas uma cobrança diferente, sabe? É, e no Pará, os caras vão quebrar teu carro, vão pegar você na rua, mano. Não, no Pará acontece de você, tipo assim, não aconteceu comigo, mas de alguns amigos meus, de torcedores falar assim, a gente vai buscar seu filho na escola, sabe onde seu filho estuda, a Não, gente vai se, já falei com muito entendeu? cara no canal aqui que fala, pô, já falei com cara que foi famosão aqui no Brasil, fala, eu voltei, mas, cara, Uhum. quando dá ruim, dá muito ruim, entendeu? Então Dá ruim, dá ruim. é complicado, cara. É bem Então, complicado, né? É igual, teve jogadores também lá que teve um amigo meu que não, tipo assim, rodado, que não aguentou essa pressão, sabe? Falava assim, pô, meu, a gente tá atrás do nosso sonho tudo mais, e o pessoal coloca a família no meio. Então tem jogador que não aceita, sabe? Infelizmente fala assim, ah, não dá pra mim aqui, então vou procurar outra coisa.
Uma pena, né, cara? Tipo, Sim, sim, todo mundo sonha em jogar em time grande aqui, tudo. E louco que tem pressão em time menor também aqui, né? Isso que eu me sim. surpreendi com o tempo, né? Então, mas eu tenho outro canal também para dar visibilidade pro pessoal, porque tem clubes em muito lugar, a gente se destacando em muito lugar. Mas o foco aqui, claramente, é foco em Áustria. E você, então, no teu último clássico, último derby, quem sabe fechar a sequência de 4 jogos, 4 vitórias aí, Sim. com uma, Mas, sim. com uma chance de beliscar uma vaga na Europa e de repente derrubando o rival, né, cara? Então, pacote completo. Vai ser maravilhoso. Ó, vou estar acompanhando, que o canal costuma dar sorte, hein? Depois a gente conversa disso. Ah, pode deixar, graças. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Maravilha, Adriano. Então, foco aí. Esse mês de maio é importante para você e, pô, até a Sim, próxima, então, cara. sim, pode deixar. Igual eu falei para você, vai ser uma honra falar com vocês novamente, né? E novamente agradeço pelo convite e obrigado pela torcida. Valeu, então, Tá combinado. bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.